Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Haroldo. Estamos na nossa quinta aula sobre pesquisa de mercado para micro e pequenos empreendedores, empreendedores informais, utilizando um conhecimento mais técnico, mais científico para poder ajudá-los. Então vamos aqui dando continuidade. Hoje, especificamente, o que eu vou tentar fazer aqui para ajudar vocês é fazer um trabalho de ensinar a coletar os dados, mais especificamente, quais tipos de dados precisam ser coletados, beleza? Antes da gente começar aqui a nossa aula propriamente dita, é importante frisar uma coisa. Ao pessoal da academia, ao pessoal que já tem, as pessoas que já têm alguma experiência para poder trabalhar com dados, essa aula especificamente ela não tem você como público-alvo, tá? E não é que você não seja bem-vindo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é porque existem muitas pessoas que nunca coletaram dados, que nunca mexeram com o Excel na vida e que vão ter hoje a oportunidade de ver de uma forma muito simples como isso acontece. Tá certo? Então, é para essas pessoas que essa aula de hoje se direciona. Beleza? Então, vamos lá começar. Pessoal, antes de saber como coletar os dados, é muito importante saber de quem coletar os dados. E nós já falamos nas aulas anteriores que os três grandes agentes que nós precisamos entender numa análise de mercado são os clientes potenciais, os concorrentes e os fornecedores. Existem outros? Sim, nós já discutimos isso em aulas anteriores, mas esses são os principais. E o que é necessário saber dos clientes em potencial? Aqui eu trouxe um conjunto de dados muito simples para que as pessoas possam começar a entender quem são esses clientes. Essa é a pergunta que precisa ser respondida com os dados. Então, uma coisa muito interessante é começar pelo nome, perguntar qual é o nome dessa pessoa ou como ela gosta de ser chamada, a idade, o sexo, a renda individual ou a renda familiar. E aí você pode se perguntar, mas professor, quando é que eu uso a renda individual e quando que eu uso a renda familiar? A dica que eu dou para você é o seguinte, quando você for comercializar produtos que são para o uso da família, utilize a renda familiar. Quando você for comercializar produtos que são estritamente de uso individual, utilize a renda individual. Tá? É uma dica simples para você poder entender melhor que parâmetro usar, quais dados utilizar. Depois, cidade e bairro. No exemplo que eu vou dar depois, eu vou trabalhar especificamente com bairros. Tá? Aqui, como eu moro em Porto Velho, Rondônia, então eu vou dar os exemplos dos bairros daqui. Quais as mídias sociais que mais utiliza? Quais os horários que mais acessa a internet? Quais as principais marcas que costuma comprar? E aí, principalmente para o pessoal que vai revender, qual preço costuma pagar e quais as condições de compra e prazo. Isso, clientes em potencial. Depois, concorrentes. Entender quem são esses concorrentes. Identificando, sabendo nome, endereço, se possível, pelo menos o bairro onde ele se localiza, quais são as marcas que eles mais vendem, se é que isso se aplica, né? Isso a gente tem que frisar muito. Qual o preço médio de venda, quais as condições de oferta e prazo, e saber onde que ele está ofertando, ou você já escolher diretamente os marketplaces para poder fazer a coleta de dados. E depois os fornecedores. Saber quem são esses fornecedores, endereço, telefone, e-mail, dados de um modo geral, quais são os produtos que eles ofertam, quais são as condições de preço, prazo e forma de pagamento, e quais são os marketplaces que eles utilizam, quais são as plataformas que eles utilizam para comercializar. Então, com esse conjunto de dados aqui, você começa a ter informações mais completas e mais complexas para poder fazer análises mais densas, análises que vão te ajudar de fato a diminuir os riscos para começar o seu negócio. Beleza? Então, fica atento, dá uma lida aí depois com mais carinho, com mais atenção e vamos agora para a parte prática do nosso vídeo. Mas, pessoal, antes de coletar dados, é muito importante preparar a base de dados que vai receber isso aí. Tá?
Então, eu preparei no Excel de uma forma muito simples, como eu já disse no início, nos primeiros minutos ali do vídeo. E eu vou dar um exemplo aqui de como coletar dados para comercialização de máscaras, tá? Esses dados que eu vou coletar aqui, eles tanto servem para quem vai fabricar, como para quem vai revender. Beleza? E eu vou fazer essa coleta de dados, como vocês podem ver, no marketplace aqui do OLX. Não estou sendo patrocinado, tá? Não tem nada a ver. A única coisa que é importante frisar aqui é que eu escolhi o OLX porque ele possui muitas pessoas ofertando. Então eu acho que nesse momento, voltando, eu acho que nesse momento é muito importante a gente escolher para esses produtos básicos aqueles que têm a maior quantidade de pessoas ofertando, né? Então o OLX é uma boa opção. E também, vocês podem ver aqui na outra planilha, que eu vou trabalhar com o Mercado Livre, tá? Especificamente para trabalhar com fornecedores. Como vocês podem ver aqui, eu montei uma planilhazinha de concorrentes e outra de fornecedores. E também vou falar sobre clientes, tá bom? Então, vamos lá. Num primeiro momento, pessoal, entrando na OLX, já está aqui para vocês, eu vou localizar aqui meu estado, que é Rondônia. Só esperar a internet ajudar a gente. Isso, internet, obrigado. Porto Velho. E aí vou digitar aqui o que eu quero buscar. Máscara. Simples e rápido. E aí, pessoal, a gente começa a analisar aqui o que está disponível para a gente. Lembrando que eu não vou entrar nos anúncios, tá? Deixa eu só verificar se está gravando normalmente. Tá sim. Eu não vou entrar nos anúncios. A ideia aqui não é clicar, verificar quem está vendendo. Então, para poder analisar certos aspectos, eu recomendo muito que você entre em cada um desses anúncios e verifique especificamente as características do produto, tá? Eu aqui não posso fazer isso, nem devo, né? Para não expor as pessoas que estão vendendo. Então vamos lá. De cara, a gente tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, vários anúncios de máscaras. Eu vou pegar os 5 primeiros para vocês verem como é que a gente monta essa base de dados, tá? Vou minimizar aqui a tela. Para que fique fácil para todo mundo visualizar. E vou botar minha planilha aqui. Pessoal, uma coisa importante frisar as características, já ia esquecendo disso. Vocês podem ver aqui ó, que eu botei. O produto é a máscara, as cores são algumas opções, pode ser que tenha outras, e o tecido são esses aqui. Tá? Vou pegar aqui de 5 concorrentes, esses dados. Então, concorrente 1, bairro, como vocês podem ver aqui, Ulisses Guimarães. Tecido, eu não sei qual é esse tecido. Precisaria entrar no anúncio para poder verificar. Mas eu vou colocar aqui, eu acredito que seja algodão. Cor azul e preço R$ 7,00. Segundo, máscaras. Eles têm aqui, são máscaras estampadas, mas o bairro Nova Floresta. Tecido, também precisa entrar para ver, mas acredito aqui que seja algodão. Cor estampada. Preço R$ 3,00. Olha a diferença já aqui. Bairro Areal. Tecido, mais uma vez, não fala, né? Mas pela aparência, me lembra muito aquelas de TNT. Pode ser que eu esteja enganado, mas me lembra. Eu vou colocar aqui como se fosse TNT. E aí elas são coloridas, são estampadas. Então vamos colocar aqui estampada.
Peraí, deixa eu só alterar aqui o zoom para vocês poderem verificar bem. Isso. 4. Mais uma vez no bairro Areal. Essas aqui já me parecem de algodão. Elas também são estampadas. Ah, perdão, esqueci de preencher a antiga aqui, R$5. E essa aqui, R$6. E a quinta, que é essa aqui, bairro Nova Porto Velho, como vocês podem ver aí. Não sei que material é esse, vou chutar aqui que é algodão. Elas são estampadas, tem algumas lisas, mas de geral são estampadas e custam R$7. Então, pessoal, de cara aqui, analisando 5 concorrentes, né, a gente vai começar a entender que o preço médio de venda dessas máscaras é de R$5,60. Tá? E que tipo de análise a gente pode fazer a partir daqui? Só são 5 que eu peguei, o ideal é que eu tivesse analisando no mínimo 20 aqui. Eu vou trazer isso na próxima aula, essa planilha completa com 20 concorrentes. Mas olha, para quem conhece Porto Velho, o bairro Ulisses Guimarães fica, e o Nova Porto Velho, principalmente o Ulisses Guimarães, ele fica na zona leste. O Nova Floresta, se eu não me engano, fica na zona sul. Areal no centro e Nova Porto Velho é final do centro com a zona leste, tá? O menor preço ele é praticado na zona sul, com esses dados aqui que nós temos. Então é possível, veja bem, não é que é certeza, é possível afirmar que para o pessoal da zona sul que comercialize pela internet os preços sejam mais baixos. Então talvez se você mora na zona sul e queira vender para a zona sul, talvez não seja tão vantajoso. Mas isso só com esses pequenos dados que nós temos aqui. Tá? Outra coisa, preço médio, R$5,60. Tá? Então, um preço supostamente ideal para você vender isso seria R$5,60. Você pode tentar aí ofertar um pouco menos se você tiver margem para isso. E se a sua máscara tiver características melhores, características mais que deixem ela mais sofisticada, não sei se isso é possível, mas que seja, você pode vender um pouquinho mais caro, certo? Então, é esse tipo de análise que você tem que fazer. Ainda por cima aqui, tecido, a maioria, algodão, cor. Pessoal, para vocês verem, apenas um anúncio tem a cor azul como oferta, né? Por um acaso, é a mais cara, ou uma das mais caras, tem outra aqui de R$7. Então, esse é o tipo de análise que você precisa fazer, tá? E aí a gente vai, pessoal, agora para fornecedores. E eu já deixei aqui em aberto. Eu digitei, deixa eu abrir aqui, no Mercado Livre, tecido TNT máscaras 40 gramas. Tá? Porque eu pesquisei para ver quais eram os tecidos que eram bons para poder trabalhar na fabricação de máscara e vi que alguns desses tecidos são os de TNT de 40 gramas. Tá? Então, essencialmente, a gente começa aqui a poder pensar o seguinte. Voltando para a nossa planilha. Mais uma vez aqui, pessoal, eu não vou entrar nos anúncios, tá? Cada fornecedor desse tem um código, você pode substituir aqui 1, 2, 3, 4, 5 pelo código, pelos dados desse fornecedor, telefone, se ele tiver disponível, e-mail, site, de repente, alguma coisa do tipo. Então eu vou colocar, lembrando aqui que eu montei preço por metro, tá? Para ficar fácil de vocês entenderem aqui. Então, esse primeiro anúncio, eu acho que aqui eu vou ter que ficar abrindo e fechando, não vai ter jeito, para poder ver completo. Esse primeiro anúncio aqui, ele vende 5 metros por R$ 28,90. Então, como é que a gente pensa nisso aqui? R$ 28,90 dividido por 5. É só seguir a formulazinha aqui. Preço dividido pela metragem, né? Pelo tamanho com que ele diz para a gente ali. Então, cada metro vai sair a R$ 5,78. E a gente começa a fazer isso aqui para vários outros.
Aí o local, ele me diz aqui, por exemplo, que é de Minas. Então, Minas Gerais. Data da entrega ainda a ser colocada. Isso aí você tem que entrar lá no anúncio e verificar de acordo com o seu CEP. Que aí eu não vou fazer aqui, para não expor quem está ofertando. Mas a gente pode pensar aqui agora. 10 metros por 38,70, São Paulo. Então, 38,70 dividido por 10. São Paulo. Próximo anúncio. 36,90 por 10 metros, Santa Catarina. 36. Eita. 36 dividido por 10. Santa Catarina. Olha, aqui já o tecido já é bege. Então a gente tem que ficar atento com esse tipo de item. Né? 5 metros por R$ 29,00 São Paulo. 29, isso. 29 dividido por 5. São Paulo. 30 metros por R$ 136,00. E ele não diz aqui o lugar, eu precisaria entrar no site para ver, tá? Então, mas eu vou utilizar esse anúncio aqui para os nossos dados. Então, R$ 136,00 por 30 metros. Precisaria entrar lá para poder verificar, tá? E aqui cada um vai ter sua data de entrega, dependendo de onde você está e tudo mais. E aí, pessoal, mesma coisa aqui, jogo rápido, a gente pode fazer um cálculo de média e verificar que o preço médio do metro é R$ 4,72. E o que isso quer dizer para você? Que se você comprar um metro esse preço, você não está fazendo um mau negócio. Se você comprar mais do que isso, começa a ficar pior. Se você comprar menos do que isso, melhor ainda para você. Então, é isso que quer dizer. Além disso, nós temos aqui o local e a data de entrega. Então, você pode verificar quais são os locais mais próximos e quais são os mais rápidos para entregar para você. Porque às vezes você vai comprar mais barato, só que está longe, demora um mês para chegar. Por centavos a mais, você consegue diminuir 10, 15 dias da entrega. Então vale a pena fazer esse tipo de organização de dados, tá bom? Então é assim que a gente começa a fazer a planilha para poder enxergar a base de dados. Mais uma vez, o que eu recomendo aqui, pessoal? Verifiquem, utilizando as ferramentas de busca, pelo menos 20 fornecedores, pelo menos 20 concorrentes, tá? Seria o ideal para a gente começar a entender melhor como funciona o mercado. E aí falta agora a gente verificar como trabalhar com clientes em potencial. Eu vou utilizar aqui, rapidinho, uma ferramenta que é o Google Formulários, tá? Google Forms. Então você, no seu e-mail Gmail, vai lá e inicia um novo formulário. Eu não vou ensinar aqui a fazer isso, porque tem muitos vídeos já na internet que fazem esse tipo de formulário, ensinam a fazer, né? Então você pode criar na sua casa, pelo seu celular. O que eu vou fazer aqui é dar alguns itens que podem ser trabalhados. Então, criou aqui o seu formulário. Você pode, sem problema nenhum, dar um título para ele. Então, pesquisa sobre compra de máscaras. E coloca aqui uma mensagenzinha bonita explicando o que é o seu formulário, o que você quer saber, né? E, acima de tudo, agradece a colaboração das pessoas que vão responder. E aí, pessoal, o que perguntar? E aí nós voltamos lá para o nosso slide. Exatamente isso aqui, o nome, a idade, o sexo, a renda, a cidade ou bairro. Se você vai vender só para uma cidade, você só pergunta o bairro em que a pessoa mora. Quais são as mídias sociais que mais utiliza? Quais são os horários que mais usa a internet? Quais são as principais marcas que costuma comprar? Qual o preço que costuma pagar? Quais são as condições de compra e prazo que costuma comprar? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas para começo de conversa. Tá? Então é muito importante você fazer perguntas completas, com boas opções,
para poder divulgar bem esse questionário, esse formulário. Tá? E aí, pessoal, como é que divulga isso? Simples. Vem aqui, depois que você montar tudo aqui, por exemplo, sexo, feminino, masculino. Renda individual. Vou botar aqui só duas opções. Menos de R$2.000, mais de R$2.000. Pessoal, uma outra coisa muito importante. Como ninguém aqui nesse tipo de questionário vai validar estatisticamente nem nada, então as perguntas têm que ser simples para você entender, simples para que as pessoas possam responder isso na casa delas e muito rápido, porque as pessoas não gostam de responder questionários muito longos, tá? Então, faça perguntas diretas. Qual a sua renda? Qual tipo de cor que você gosta para comprar sua máscara? Qual tipo de tecido que você gosta, que você prefere? Quantas camadas? Vá incluindo essas opções para deixar completo o seu questionário, para que a pessoa sinta confiança em respondê-lo e faça isso da forma mais rápida possível. Depois você vem aqui no botãozinho enviar. Eu recomendo que você clique aqui nesse item que é o do link, vá aqui na URL curto, copie isso aqui, copiar e divulga no seu Facebook. Então, o Facebook já vai carregar isso aqui para você. Você publica. Aqui eu não vou fazer isso, né? Mas é essa a ideia. Então, você vem aqui no seu formulário e começa a verificar as respostas, tá? E você vai criar uma planilha para isso. Pode seguir os caminhos que eu estou fazendo aqui no vídeo. Quando você criar essa planilha, ele vai te gerar um arquivo com todas as perguntas que você fez aqui nessa primeira linha. E você vai ter as respostas aqui embaixo. O que eu te recomendo? Vem aqui, faz o download como Excel, ou se você utilizar algum outro formato, e começa a trabalhar os dados, que eu vou ensinar mais detalhadamente na próxima aula, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, calculando as médias, organizando isso pelo endereço, pelo tecido, pela cor, da forma com que ficar mais fácil para você analisar. Beleza? E assim você vai ter informações sobre concorrentes, fornecedores e clientes. Então, pessoal, para a próxima aula, eu vou trazer aqui para vocês uma base de dados mais completa para que a gente possa trabalhar alguns itens de estatística muito simples, como média, mínimo e máximo, para que vocês possam ter uma ideia de como trabalhar melhor esses dados, beleza? Então, fiquem com Deus, fiquem em paz e nos vemos na próxima aula.